Olá, pessoal. Flávio Monteiro aqui, advogado. Audiência de conciliação. Como funciona, doutor? Nunca fiz nenhum tipo de audiência. Audiência de conciliação, como é que funciona? A audiência de conciliação é muito simples, tá, pessoal? Na verdade, a audiência de conciliação é uma tentativa de acordo. Mas a maioria das vezes não tem juiz, né? Não é juiz que vai presidir, geralmente é um conciliador. Muitas das vezes o conciliador não é nem formado aí em direito, tá? Não tem essa necessidade, ele só precisa ser realmente ter feito o curso de conciliador, né? Então, quando você chega ali, você vai ser enviado para você aí ou o endereço físico, né? Vamos supor, eu estou em Santo André, o Sejusc, ou pode ser por audiência virtual, ok? Vai ser enviado também um link para você acessar no dia da audiência para entrar remotamente. Sobre a audiência virtual, pessoal, às vezes dá um pânico, assim, porque olha, já é o dia da audiência, não foi enviado para mim o link, né? Como que eu faço? Falta poucos minutos para entrar na audiência e também não foi enviado o link. Muitas vezes vai de cada cartório, de cada um, eles enviarem, às vezes manda antecipado no seu e-mail, né? Ou às vezes manda em cima da hora, manda faltando 10 minutos, eles enviam o link para você, se for virtual, no seu e-mail. Ou muitas vezes, pessoal, vamos supor, no trabalhista tem costume de mandar o link nos autos. Então sempre tem que ficar esperto, dando uma olhadinha ali onde foi enviado. Se tiver algum problema, liga na vara na hora para poder saber, né, se foi enviado, se está tendo algum tipo de problema. Virtual tem aqueles problemas de tecnologia, pode acontecer, tá bom? Então, a audiência física, né? Então você comparece junto com o seu cliente, né? O cliente tem que comparecer, né, para poder tentar aquele acordo. Então, o que vai acontecer na audiência de conciliação? Você chegando, vamos supor que você esteja indo fisicamente no Sejusc, por exemplo. Né? Então você vai naquele endereço informado nos autos, junto com o seu cliente. Assim que chegar, você já se apresenta ao secretário. Vai ter um rapaz ali na recepção, que é só para ele confirmar uma presença. Olha, eu sou o doutor Fulano, né, o doutor Flávio, eu tenho uma audiência às 10 horas e o meu cliente também já está presente. Então ele coloca lá a presença, né, já para informar para a conciliadora que está tudo bem, as partes já estão no local. Iniciou a audiência de conciliação, a conciliadora vem, né, dá o bom dia, o famoso bom dia para vocês, leva vocês até a sala, e aí vai iniciar. A conciliadora geralmente se apresenta, fala, né, o que vai acontecer ali, fala que tudo que acontecer ali não é levado adiante, então é praticamente o que acontece em Vegas morre em Vegas, né? Aquilo ali, independente do que aconteceu, a discussão, o que foi falado ali dentro, não é repassado ao juiz, nada dali sai, só o que ela vai formalizar, homologar, é que se saiu o acordo ou não. Se foi frutífero o acordo, tudo bem, ela homologa e aquilo ali é sentença, né? Então aquilo ali é a decisão, vai ser enviado para o juiz apenas para ele homologar. Se não saiu, se foi infrutífera a conciliação, ela vai realmente informar também que foi infrutífera, e aí o processo segue para contestação, né, para seguir o ritmo normal do processo, para que o juiz decida lá na frente a decisão. Mas após a conciliação, né, não, se for infrutífera, você vai ter que fazer a contestação, né, se você está pelo requerido, né. Se você está pelo autor, então você, depois da audiência de conciliação, você aguarda aí a manifestação do requerido, que ele vai ter que contestar, né, aquela situação, tá bom? Então o que acontece ali? Acontece uma tentativa de acordo. Olha, tem acordo? Tem interesse em acordo? Então, geralmente, a conciliadora fala, olha, escuta uma das partes. Fulana, o que você tem a dizer? Aí a fulana fala, e você, fulano? Fulano é isso. Às vezes, pessoal, ali na física, na situação fática, no momento, as partes brigam, as partes discutem, as partes querem falar sobre a parte do material, que não interessa em nada para nós, né? Para quem está envolvido ali, para nós como advogado do requerente ou do requerido, né? Então, muitas vezes, eles querem discutir a situação que não faz diferença nenhuma. É um processo que acontece, mas infelizmente não tem diferença nenhuma. A situação no fato seria o seguinte: olha, tem acordo? Não, não tem, então acabou aqui. Ah, tem sim, tem acordo. Então você oferece o acordo e se a pessoa aceitou, né, a outra pessoa aceitou, ok, termina ali. Então, a audiência de conciliação não tem por que ter nervosismo, não tem nada que vai acontecer ali. De qualquer jeito, pessoal, sempre se antecipem e levem um acordo pré-constituído ali, né? Tanto o autor quanto o réu. Então, o autor, você está pela autora, você fala, olha, você tem interesse em acordo? Se ele oferecer, a gente está pedindo, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.518, e se ele, até quanto você está disposto a aceitar? Ou você pode ofertar a ela, olha, até um salário mínimo, até 50% do salário mínimo, a gente aceita e a termina aqui, a gente aceita. Então, ok. Não, não, eu quero só realmente o que foi pedido na inicial. Se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, a gente segue com o processo. Se você está pelo requerido, né? Então você fala, olha, quanto você está disposto a pagar?
Então, olha, não, eu não consigo pagar um salário mínimo, eu consigo pagar 30% do salário mínimo. É uma oferta, pessoal, é uma tentativa de acordo. Você leva, se a pessoa aceitar, né, a autora aceitar, perfeito. Se não aceitar, o processo segue como eu formei. Então, assim, o que acontece é isso, é algo bem informal, tá? É uma tentativa de acordo. Então, se não houver, se não for frutífero o acordo, o processo segue. Se for frutífero, termina ali, tá bom? Então, é isso que acontece na audiência de conciliação, não tem por que ter medo, mas é sempre bom deixar para o cliente antes de entrar na audiência, né, informar o que vai acontecer. Olha, vai acontecer o seguinte, né? Ela pode ser que ela fale, ela vai falar o que aconteceu, ela vai, mas na verdade vão perguntar se você tem tentativa de acordo. Se você está disposto a acordar, doutor, estou disposto a ouvir a proposta. Ah, não estou, eu quero isso e pronto, acabou. Então, chega lá, tem acordo? Não, não tem. Tem. Então tá bom. Então é isso daí e encerra a audiência de conciliação. Geralmente não leva de 15 a 20 minutos uma audiência de conciliação, tá bom? Não leva mais que isso. E aí resta frutífera ou infrutífera. Restando frutífera, a conciliadora homologa, né, envia para o juiz e aquilo ali, aquele acordo é definitivo. Não aconteceu, foi infrutífera, ela só envia para o juiz, foi infrutífera e apenas isso. Ela não vai falar o que aconteceu na audiência, quem falou o que é tudo que é falado ali na audiência morre ali, tá bom? Não acontece, não é enviado nos autos. Olha, aconteceu uma briga, aconteceu uma discussão, aconteceu isso. Não, ela não vai falar nada. Ela só vai falar, olha, restou infrutífera a conciliação, tá bom? Então, termina ali e as partes vão correr aí pelos seus patronos, pelos seus advogados, vai fazer a contestação, aí depois tem réplica da contestação e segue até a decisão final do juiz, tá bom? Mas a audiência de conciliação é bem simples, né? Se for físico, comparece na data, no local, junto com o autor ou com o requerido, se apresenta e participa dessa tentativa de acordo. Se for de maneira remota, né, é enviado um link para o e-mail do advogado e para o e-mail das partes, né, das partes envolvidas, e acontece a mesma coisa, só que de maneira remota. Cada um aí no seu ambiente, e aí tenta-se a mesma coisa, o acordo. Vai se falar o que está se falando, o que se está pedindo na inicial, e assim, tem acordo, fulano? Não, não tem acordo. Então também termina aqui, e aí é aberto prazo aí para contestação, tá bom? Então não tem por que ter medo, pessoal, a audiência de conciliação é bem simples. Como eu falei, a maioria das vezes não é juiz presidindo, é sempre um conciliador, tá? Fica tudo até mais simples. Ah, acontece também, vamos supor que outro dia eu estava com uma audiência de conciliação numa comarca em Pernambuco, uma comarca única, uma vara única que faz tudo é na mesma vara. Então, audiência de família, criminal, briga por isso, briga por aquilo, é tudo uma audiência só. E foi presidido por um juiz. Então, tudo bem, pode ser que aconteça, mas na maioria das vezes, né, principalmente nós que somos em São Paulo ou grandes capitais, tem várias comarcas, então tem também aí os sejusques da vida, né, as salas de audiências aí de conciliadores que são presididos aí geralmente por um conciliador, que, como eu falei, a maioria das vezes não é nem formado em direito, o que não muda em nada, tá bom? Então é isso aí, só ficar tranquilo, né? Ciente se você tem uma proposta de acordo ou não, ou se você está preparado, se a outra pessoa, se a outra parte oferecer uma proposta ou não, e deixar o cliente ciente de que ele precisa participar e se ele tem realmente interesse em acordo ou não. Se não tem, não tem problema nenhum. Vai com seu cliente, escuta a proposta da outra parte, fala, olha, eu não tenho acordo, eu não aceito, ou às vezes, né, tem uma proposta interessante, que não fica muito distante do que você estava esperando, você conversa ali com a sua cliente no momento e fala, olha, tem interesse? Se você tiver interesse, se você aceitar esse valor que está sendo ofertado, o processo se encerra aqui. Então, dessa forma é feito, tá bom? Então é isso daí, boa sorte.